Quantos estão com expectativa de verdade de receber uma palavra da parte de Deus bem forte? Levante as suas mãos e diga glória a Deus, vai. Eu estou com expectativa, irmãos. Eu sinto o Espírito Santo visitar essa casa. Amém? Deus me deu uma palavra ontem, depois que eu cheguei ali do batismo. O batismo dos 70 marcou a minha vida. Saí dali extremamente impactado. Só que as guerras não param, sim ou não? Então o Senhor me deu uma palavra que vai auxiliar você, para que você possa vencer as suas guerras. Você está comigo aqui? Diga amém. Coloca o texto bíblico aqui, 1 Samuel 17:50, apenas a parte A desse versículo, eu quero ler. Está escrito assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Eu vou ler de novo, me dê a tua atenção. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Até aqui, coloca o tema da mensagem desta manhã, por favor. Quero falar nessa manhã sobre a arte da guerra. Quem está comigo aqui faz assim, ó. Amém? Glória a Deus. Nós queremos... Estenda suas mãos para cá, vai. Precisa receber uma oração. Você pode fazer isso? Estenda suas mãos. Seja profeta agora na minha vida. Você pode liberar uma palavra sobre mim? Você pode fazer isso? Você pode liberar uma palavra sobre mim? Eu preciso dessa palavra. Eu preciso dessa palavra. Se há profecia nos seus lábios, libere uma profecia. Se há decreto, libere um decreto. Mas libere alguma coisa que venha da parte do Criador sobre mim. Vai. Vai, eu preciso receber essa palavra. Eu preciso ser ativado pelo Espírito. Sim, vai liberando uma palavra, vai. 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 Sim, vai liberando uma palavra. Vai, vamos tocar o coração de Deus, vamos. Sim, nós queremos tocar o teu coração. Nós queremos tocar o teu coração. É uma manhã que os céus vão tocar na terra, sim. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. É uma manhã em que nós estamos proclamando o teu reino e a tua justiça nessa casa. Por isso desça deste lugar, Espírito Santo, e transborda para a esquerda e para a direita, para louvor da tua glória. Mas levante as suas mãos e declare. Alguém está comigo e pode declarar essa canção? Só tenho você. Sim. Eu paguei tudo agora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Escute. Preste atenção. Não é estar aqui que vai mudar a tua realidade. É como você se comporta estando aqui. Você pode estar num ambiente profético e nada acontecer. O que vai tocar no coração de Deus não é apenas as nossas expressões, mas é o nosso coração. Então eu quero fazer um convite a você. Estenda as suas mãos o mais alto que você puder.
Nós vamos cantar o refrão dessa canção, convidando o Espírito Santo para descer aqui. Você está comigo aqui? Então abra os seus lábios e toque no coração de Deus. Você pode fazer isso? Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Meu Deus, ó. Eu tenho você. Quando você adora, a tua causa é visitada. Só tenho você. Vai, mais uma vez, vai. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Meu Deus! Eu tenho você, Jesus. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Escute, me dê tua atenção. Sem dúvida alguma, Davi é um dos personagens mais conhecidos, pastora Jordana, mais admirados, mais apaixonantes e mais vibrantes de toda a palavra de Deus. Para que tenhamos consciência do peso espiritual ou da representação profética de Davi, para o judeu, eles só reverenciam 3 nomes bíblicos. Primeiro, do pai Abraão, o pai de toda a nação. Segundo, Moisés, considerado o legislador e o libertador de Israel, pastora Lorena. E terceiro, o grande rei Davi, o maior rei da história de Israel, e que nunca perdeu uma única batalha. Jesus, ele é chamado na Bíblia de filho de Yahvé, mas também ele é chamado nas Escrituras de filho de Davi. Isso acontece fazendo alusão à profecia que está descrita em 2 Samuel, no capítulo 7, quando a palavra diz assim: sobre o trono de Israel haverá um descendente da casa de Davi, que se assentará para sempre no seu trono. Fazendo ilusão também ao que está registrado em Lucas, no capítulo 1, quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida do Espírito. E a Bíblia diz que um anjo visitou a Maria. Diga comigo, um anjo. Mais forte, para mim saber que você está aqui. Um anjo. Mais uma vez, um anjo. Um anjo visita Maria. E esse anjo então libera uma palavra dizendo assim: Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e o seu reino será eterno, e jamais terá fim. Historicamente, Davi, ele reina por um período profético de 40 anos. Todas as vezes que você perceber a informação 40, nós estamos falando de um ciclo completo e profético. Durante 40 anos, Davi reina sobre Israel, mas no primeiro ciclo da sua liderança, do seu governo, do seu reino, ele reina apenas sobre 2 tribos. Nesse tempo, Israel fora dividida em 2 partes, reino do norte e reino do sul. Durante os primeiros 7 anos, Davi reina sobre a tribo de Judá e sobre a tribo de Benjamim. Se encerra o primeiro ciclo. Davi agora é levantado por Deus, ele é transicionado para um segundo tempo. E eu vou dizer algo da parte de Deus para você: se você for fiel no pouco, no primeiro ciclo, na primeira estação, Deus vai te colocar sobre o muito. Se prepare para crescer, para a esquerda e para a direita. Se prepare para avançar como nunca antes. A fidelidade no pouco vai te promover para aquilo que Deus te promoveu. Quem está aqui, diga glória a Deus. Davi é fiel,
Ele cuida do pouco como se fosse muito, porque ele sabe que todas as vezes que Deus lhe entrega uma pequena porção, é porque Deus está lhe preparando. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. Escute, Deus não está te desmerecendo, Deus não está ignorando a tua capacidade, Deus está te adestrando, Deus está te treinando no pouco, porque Deus quer ver a tua fidelidade no tempo do anonimato, no tempo que ninguém te aplaude, no tempo que ninguém te reconhece. Ele quer ver qual é a tua reação, Ele quer ver qual é o teu coração. Fale para quem está do seu lado: seja fiel no pouco. Com voz de profeta, cheio de autoridade, diga: seja fiel no pouco. Davi então é levado para um segundo tempo, para uma nova estação. Ele é levado agora para um tempo que ele vai reinar sobre toda a nação. Ele vai reinar por Israel. Durante 33 anos Davi reina sobre Israel. É interessante porque no final da sua jornada, nós percebemos que Davi, ele torna Israel uma nação respeitada por todos, e ele prepara a nação para prosperar no governo do seu filho chamado Salomão. Escute, Kleber, diferente da maioria das pessoas ou das referências bíblicas, Davi é o único homem na Bíblia que recebe 3 níveis de unção. Diga comigo: 3 níveis de unção. A primeira unção que Davi recebe, guarde isso, porque você vai precisar desta informação para viver num novo tempo e uma nova realidade da parte de Deus. Primeiro nível de unção que vem sobre Davi, eu não vou me deter nessa informação, porque não é o alvo. É a unção profética. Diga comigo: unção profética. Davi recebe a unção profética. A unção profética, Marcos Antônio, é aquela unção que o profeta se levanta no meio da igreja, ou no meio da empresa, ou dentro da tua casa, ou fora da tua casa, ou dentro do ônibus, e ele diz assim: assim diz o... É a unção que Deus está dizendo o que você vai ser. A unção profética é a unção que Deus está liberando uma porção para que você possa ser. É a unção para ser. Só que existe um outro nível de unção. É quando eu subo o próximo degrau. E Davi, depois que recebe a unção profética, em 1 Samuel no capítulo 16, quando o profeta vai na casa do seu pai, Jessé o belemita, e libera sobre ele uma unção, existe um outro tipo de unção que foi liberado sobre ele, é a unção real. Diga comigo: unção real. A unção real, diferente da unção profética, que é a unção que Deus está dizendo que eu serei, é a unção que Deus está liberando uma graça para que eu possa exercer. Diga comigo: unção, mais forte, unção para exercer. Porque a unção profética é a unção que Deus está dizendo em alto e bom som aquilo que eu serei. Mas a unção real é a unção que Deus está liberando sobre mim, a capacidade que eu não tenho para exercer aquilo que eu não podia. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Escute o que eu estou dizendo. Quando Deus te chama, Ele não está preocupado com a tua capacidade, Deus está preocupado com o teu coração. Quando Deus te chama, Ele não está preocupado com aquilo que você tem do lado de fora, Ele está preocupado com aquilo que você carrega do lado de... Levante as suas mãos, pelo amor de Deus, vai. Unção de ousadia, unção de multiplicação. Você quer receber essa unção? Então declara, vai. Unção de conquista, unção de ousadia, unção de multiplicação. Sim, vai. Unção de conquista, unção de ousadia,
unção de multiplicação. Escute, guarda aí, segura a unção, ó. Terceira unção que Davi recebe é a unção sacerdotal. A primeira unção é a unção que Deus está dizendo na presença de toda a sua família. Davi, você está recebendo uma unção profética, é a unção para ser. A segunda unção é a unção real, é a unção que eu recebo para receber uma capacidade que não tenho, para fazer o que não podia, é a unção para exercer. E a terceira unção é a unção que Deus está liberando sobre a tua vida nessa manhã, é a unção sacerdotal, que é a unção para crescer. Coloca a tua mão assim, se você quer receber essa unção, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro e decreto que a unção sacerdotal está descendo sobre a tua vida, e eu profetizo em nome de Jesus, você vai crescer como Davi, para a esquerda, você vai crescer para a direita, você vai crescer em lugares que você nunca imaginou, porque a capacidade que Deus está liberando sobre você vai habilitar realidades dentro de você, para que você possa viver o sobrenatural. Eu profetizo, venha sobre a tua vida a unção sacerdotal. Quem recebe, declare glória, glória, glória a Deus. Escute, sabe o que é extraordinário? É entender que no texto de 1 Samuel 17, escute, está falando sobre mim, está falando sobre você esse texto. O Deus que está habilitando Davi para se tornar um grande guerreiro, um grande vencedor. Agora em 1 Samuel 17, ele faz questão de não esconder as falhas e as fragilidades de Davi. Deus faz questão de registrar em riqueza de detalhes na sua palavra a respeito do que Davi carregava em lugares que ninguém podia visitar. Deus expõe as suas mazelas, Deus expõe as suas falhas, para liberar sobre mim e sobre você um princípio espiritual. Davi foi um homem que venceu por causa da mão de Deus estendida sobre ele, e não por causa da sua perfeição. Levanta as suas mãos assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai vencer, não é porque você é bom, não é porque você é perfeito, não é porque você é santo demais. Você vai vencer porque a boa mão do Senhor está estendida sobre você, como a mão de Deus foi com Davi. Eu declaro e decreto nessa manhã, a mão de Deus será com você, a mão de Deus virá sobre a tua vida. Eu profetizo, é um tempo em que a mão de Deus virá sobre você. Vai, diga! Vai! Tu é a glória e acima de todo nome és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Levanta a mão direita, você que é profeta. Você não tem ideia naquilo que você pode viver, se você acreditar que um ambiente profético pode alterar o curso da sua história. Declare comigo, tudo que eu preciso, mais forte, tudo que eu preciso para vencer as minhas guerras é da mão de Deus estendida sobre mim. Eu preciso de dinheiro. Quem disse? Você precisa da mão de Deus estendida sobre você. Eu preciso de network. Quem disse? Você precisa da mão de Deus estendida sobre você.
Tudo o que você precisa nessa manhã é das mãos de Deus estendidas sobre a sua história. Guarde aqui. Eu quero falar rapidamente sobre 3 segredos. 3 o quê? 3 o quê? Extraídos da vitória de Davi. Primeiro segredo, guarde e anote. Você que pode. Pastor, eu não tenho iPad, então use o iNote. Escute. Davi desejava a face de Deus mais do que tudo. Davi desejava a face de Deus mais do que? Você não entendeu. Davi desejava a face de Deus mais do que tudo. Sabe algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração? Porque o fato de eu estar aqui não é um balizador para me colocar numa condição superior ou melhor do que a tua. Antes do Espírito Santo ministrar sobre você, Ele ministra sobre mim. Antes dele corrigir a tua vida e reposicioná-la, Ele corrige a minha e reposiciona. Escute, nós precisamos entender que as nossas orações parecem muito mais um catálogo de pedido do que o desejo de alguém pela presença de Deus. Parece que nós estamos apresentando um catálogo de pedido para Deus em nossas orações. E isso nos faz orar mais por necessidade do que por paixão. Precisamos orar por paixão. Davi é um homem incendiado pela glória de Deus. Escute, Davi é um homem falho. Davi é um homem que não passa no seu crivo, mas é um homem incendiado pela glória de Deus. Davi não é um homem morno. Davi é um homem aquecido pela presença. A pergunta que não quer calar nessa manhã: o que Deus pensa quando você se ajoelha para orar? A pergunta que não quer calar nessa manhã: quando você se dispõe para jejuar, qual é a impressão que os céus têm de você? A pergunta que eu não posso reter, porque é o Espírito que está fazendo, é: quando você faz um propósito, o que é que você comunica para Deus? Davi diz assim, e isso mexe comigo no Salmo 1, no versículo 2: antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei eu medito dia e noite. Davi está dizendo: não tem nada, não tem ninguém que provoque mais prazer a mim do que a presença de Deus. Antes o meu prazer está na lei, e na lei eu medito de dia, na lei eu medito de noite, porque não tem nada nem ninguém que provoque mais prazer em mim do que a glória e a presença do meu Deus. Antes o meu prazer está na lei do Senhor, e na tua lei eu medito dia e noite. Guarde a frase que eu vou dizer aqui. Deus está à procura de homens que não busquem a sua presença pela bênção, mas pelo prazer da sua companhia. Deus está à procura de homens e mulheres que não busquem a sua face por aquilo que Ele pode liberar, mas pelo simples prazer de estar juntinho com Ele. O Espírito de Deus está dizendo, no Salmo 27, no versículo 8, está escrito assim: quando tu dissertes, buscai a minha face, o meu coração, disse Davi, buscou a tua face, e eu sempre te buscarei. Davi está dizendo: Senhor, eu não sou perfeito, eu nunca serei perfeito, mas eu não troco a tua presença por nada, eu não troco a tua presença por ninguém. Nada me completa como a tua glória, nada me satisfaz quanto a beleza da tua face. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero a tua Shekinah, mais do que tudo nessa terra. Quantos estão comigo aqui podem levantar a mão?
gastando a minha vida, Ai, 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 se você estiver aqui, cante, vai. perdendo tudo por amor e com alegria. Você está aqui de verdade, declare como leão. Todos dos meus dias. Você que pode, levante as suas mãos e declare. É Vai. Meu Deus. por Ele que eu estou gastando a minha Ai, ai, ai. Sim. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez. É Ele, Sem instrumentos, vai. por Ele que eu estou gastando a minha vida, Vai, vai, vai. Seja profeta, declare. perdendo tudo por amor. Vai, levante as mãos, faça isso, vai. Mais uma vez, vai, 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 vai comigo. É Meu Deus, é isso. por Ele que eu estou gastando Sim, Goiânia, é isso. a vida, perdendo tudo por amor e com alegria, Eu sinto Deus aqui, vai. dono dos meus dias. Vai, segura, 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 segura. Preste atenção. Em segundo, o segundo segredo de Davi para vencer as suas batalhas, para vencer as suas guerras. Escute, Davi vencia as suas guerras porque era um guardião do nome do Senhor, um guardião do nome do... Olha o que Davi está nos ensinando como princípio espiritual. Davi se preocupava mais com o nome do Senhor do que com o seu próprio nome. Sabe o que me incomoda e precisa te incomodar se ainda não te incomoda? A nossa geração perdeu o temor acerca de quem é Deus. Usamos o nome do Senhor em vão nas nossas brincadeiras triviais. O nome de Yahvé não sai da nossa boca, mas não está regado com temor e tremor. Essa geração está fluindo, infelizmente, debaixo de uma mentalidade de um homem chamado Cã. A Bíblia diz que Cã é filho de Noé. Escute-me, dê tua atenção. A Bíblia diz que Cã, o filho de Noé, o pai está embriagado. O pai está o quê? Quem está errado aqui, o filho ou o pai? Diga o pai, mais forte, o pai, porque o pai está embriagado. Mas a Bíblia diz que o filho vê o pai embriagado nu, e ele tem um comportamento que fere a Deus. Ao invés de cobrir a nudez do pai, a Bíblia diz que ele sai correndo para contar para os irmãos. E eu vou ser profeta aqui, nem tudo que você vê, Deus te autorizou a comentar. Nem tudo que você vê, você tem autorização para falar. Quem disse que Deus te levantou como justiceiro? Quem disse que Deus te levantou para estabelecer justiça própria? Se Deus é perfeito, se os olhos de Deus estão em todo lugar, descanse no Senhor, que Deus já viu o pecado dele, e Deus vai tratar mais cedo ou mais tarde. Sabe o que o filho faz? Ele sai correndo e conta para os irmãos. Os irmãos, debaixo de um espírito de revelação, eles fazem o que eu e você precisamos fazer. Eles estão preocupados com o nome do Pai. Então eles vêm com um lençol, cobrem a nudez do pai sem olhar, porque aquilo que Deus mostrou para o outro não é minha responsabilidade em divulgar. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Vou mais longe. Você quer entrar num deserto? Entre em guerras que Deus não te colocou nelas. Está cheio de gente atribulado dentro da igreja. Deveria estar vivendo nos pastos verdejantes, mas estão no deserto porque entraram em guerras que Deus não autorizou entrar. Olha o que os irmãos fazem.
é filho do mesmo pai, o que significa que tem filho do mesmo pai que não tem o mesmo discernimento. Eles cobrem a nudez. Sabe o que é cobrir a nudez? É você entender que a justiça vem de Deus e não de você. Eles cobrem a nudez do pai, sem olhar, porque eles sabem que o pai errou, mas ele continua sendo. Princípio de autoridade. O fato do pai errar não significa que ele perdeu a autoridade. Você está comigo aqui, pelo amor de Deus? Escute o que eu vou dizer aqui. Nosso problema é que a gente sempre coloca o nosso nome acima do nome do Senhor. A gente está preocupado mais com a nossa história, mais com a nossa reputação, mais com o nosso nome do que com o nome de Deus. Sabe qual que é a diferença do homem segundo o coração de Deus? Davi vai nos ensinar um princípio aqui. Davi foi levar pão para os irmãos comerem na frente da batalha, e ele percebe que tem um gigante. Tem o quê? E esse gigante está afrontando o exército do Deus vivo. Irmãos, Davi não está preocupado com o exército. Davi está preocupado com o dono do exército. Davi, ele chega na presença de todos aqueles que estão sendo afrontados, e ele diz assim: quem é ele para afrontar o exército que está em minúsculo, do Deus vivo que está em maiúsculo? Sabe o que ele está dizendo? Eu sou Davi, e eu tenho zelo pelo nome de Yahvé. Pode falar do exército, pode falar de mim, mas ninguém fala dele na minha presença, porque eu tenho zelo pelo nome do meu pai. Davi entendeu que aonde Deus lhe plantou, Ele lhe plantou para zelar do nome do Pai. Sabe o que é que me preocupa? As pessoas falam da igreja e a gente fica caladinho. As pessoas falam de pastores e a gente fica caladinho. Deixa eu dizer algo para você. Em todas as funções, em todas as profissões, sempre vai haver gente acertando e gente errando, mas isso não desqualifica todos. Nós precisamos parar de ser farinha do mesmo saco. Nós precisamos parar de ser homens e mulheres que não têm o vigor do Espírito. Deus não vai te colocar em confusão, mas nas guerras que Deus te plantar, se prepare para guerrear. Quando Deus te plantar no lugar para defender o nome dEle, defenda o nome dEle para louvor da glória de Deus. Sabe por que Davi enfrentou Golias e prevaleceu? Porque não estava em jogo naquela guerra zelar do nome de Davi. Davi entrou naquela guerra para zelar do nome de Yahvé. E toda guerra que você entrar, sem querer promover o teu próprio nome, se prepare para ganhar. Você está comigo aqui bem forte? Glória a Deus. Levanta a mão direita e declare comigo: é tempo de zelar mais da reputação de Deus do que da minha. Escute o que eu vou dizer aqui, estou caminhando para o final. Um pastor norte-americano, um pastor o quê? Ele conta no seu livro que certa feita, pastor Jordano, ele estava vivendo um tempo de muito ataque. A igreja estava começando a viver um avivamento. Viver o quê? O avivamento era tão perceptível na igreja, a glória de Deus era palpável. Esse pastor norte-americano começou a ver as pessoas começarem a falar mal dele. Não tinha motivo, mas elas falavam mal do seu nome. Ele, como humano, ele entra em crise. Ele, como humano, ele fala: Senhor, eu preciso me retirar. Então ele decide ir para uma chácara, passar um final de semana para ter um tempo com Deus. E quando ele chega naquela chácara, ele começa a rasgar o coração, ele começa a chorar, e na sua oração ele diz assim: Deus, estão me batendo, Deus, estão falando mal de mim, Deus, estão me afrontando,
Deus, as pessoas estão me esmagando. O Espírito de Deus desce, visita aquele pastor e diz assim para ele: qual é o nome que salva? Ele responde: o teu. Qual é o nome que liberta? E ele diz: é o teu. Qual é o nome que cura? Ele disse: é o teu. Quem está promovendo o avivamento sobre a igreja? Ele disse: o teu nome. Então o Espírito Santo disse para ele: esquece o teu nome, prega o meu. Escute o que eu vou dizer. É tempo de se preocupar mais com Ele do que com a gente. Não está ligado à nossa reputação, não está ligado ao nosso nome, mas aquilo que estamos construindo está ligado ao nome do Senhor. É tempo de zelar mais da reputação dos céus do que da reputação da terra. É tempo de zelar mais da reputação de Deus do que da nossa própria reputação. Quem está me entendendo bem forte, diga glória a Deus. Terceiro, eu acabo aqui. Davi venceu todas as guerras, ao ponto de nos ensinar sobre a arte da guerra, porque o seu coração pertencia totalmente a Deus. Davi não era um religioso, Davi era um cristão bem decidido. Ele carregava a revelação de quem ele era em Deus. O seu coração estava incendiado pelo amor e pela presença do Senhor. A pergunta que não quer calar é: como anda o teu coração? O teu coração anda incendiado ou petrificado? Como anda o teu coração? É uma pergunta feita pelo Espírito, não pelo pastor. Como anda o teu coração? Em 1 Samuel, no capítulo 16, me dê tua atenção, olhe para cá. A Bíblia diz que o profeta, o juiz e o sacerdote Samuel, ele vai até a porta da casa de Jessé o belemita, o pai de Davi. Quando ele chega na porta da casa, pastor Rodrigo e pastora Márcia, algo acontece, porque poucos sabem, mas Jessé teve 7 filhos. O filho mais velho chama Abinadab, e quando ele chega na porta da casa, desculpa, Eliabe, quando ele chega na porta da casa, olha o que acontece. Ele olha para Eliabe. Eliabe é o padrão do mundo. Ele é alto, musculoso, bonito e adestrado na arte da guerra. Quando ele olha para Eliabe, ele diz: certamente este é o ungido de Deus. Porque normalmente nós temos a tendência de usar a lente do mundo para interpretar as coisas de Deus. Ele é profeta, mas está usando a lente errada. Ele é juiz, mas está usando a lente errada. Ele é sacerdote, mas está usando a lente errada. Eu aprendo um princípio: homem de Deus também erra. Você está comigo aqui? Faz assim, pelo amor de Deus. O fato de você orar, buscar o Espírito Santo, ser homem de Deus, batizado, não significa que você só vai acertar. Tem hora que você vai errar. E eu vou liberar uma palavra: seja humilde para reconhecer os teus erros. Você está comigo aqui? Levante as suas mãos. Cante o refrão dessa canção mais uma vez, vai. Estamos encerrando, faz isso, vai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Vai, vamos marcar os céus, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu sinto Deus aqui, vai. Dono dos meus dias. Vai, mais uma forte, declare. É Ele. Meu Deus, é isso. Por Ele que eu estou gastando a minha. Vai. Perdendo Todo culto é um grande culto, declare, vai. amor e com alegria. Dono dos meus dias. Olhe para cá. O profeta é reprovado no seu olhar. Deus olha para a maior autoridade profética da nação e diz: Samuel, não se atente
para aquilo que está diante dos seus olhos, porque o homem como você olha o exterior, mas eu vejo o coração. O segredo de Davi não era o que estava do lado de fora, mas aquilo que ele carregava do lado de... O coração de Davi tocou no coração de Deus. Sabe qual que é o teu problema? E agora eu vou falar de forma personalizada. É que você insiste em mudar do lado de fora, ao invés de permitir que o Espírito te adestre do lado de... Enquanto você não entender que Deus não fica impressionado com o teu cabelo, com a tua roupa e com a tua forma de falar, mas Deus visita o teu coração, nada vai mudar. O que toca os céus não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu carrego. O que toca os céus não é a minha forma de impactar as pessoas, mas é a forma que eu carrego a presença do Eterno. O segredo de Davi estava no coração, e o teu segredo também precisa estar dentro de você. É por isso que Davi, entendendo como o céu se move, os céus o quê? Davi, quando está com Salomão em tenra idade, ele olha para Salomão e libera sobre ele um conselho. Libera o quê? Conselho de sabedoria. Porque antes da sabedoria nascer no coração do filho, nasceu no coração do pai Davi. É um garoto, não teve ainda um encontro verdadeiro com Deus. Em 1 Reis 4:29, ele ainda não foi tocado pela sabedoria divina. Mas o pai, que é um homem sanguinário, é um homem o quê? Davi é um homem sanguinário, vai liberar um princípio de sabedoria sobre Salomão, que vai ficar plantado dentro dele para sempre. Ele diz assim, em 1 Crônicas 28:9: E tu, meu filho Salomão, ouve as minhas palavras, e atende-as, e serve ao Senhor, com o coração perfeito, com a alma voluntária, porque Deus não olha o exterior, mas Ele esquadrinha o coração do homem. Pastor, eu quero mudar de vida. Muda o coração primeiro. Eu quero ser promovido por Deus. Muda o coração. Eu quero viver o sobrenatural. Muda o coração. Davi está dizendo, você quer tocar os céus? Aprenda uma coisa: os céus não são tocados pelas suas palavras, mas os céus são tocados pelo seu coração. Você está comigo aqui? Faz assim, vai. Olha só. Salomão cresce, ele o quê? Porque quem recebeu a semente da sabedoria, mais cedo ou mais tarde ela vai germinar e vai... É um menino ignorante. O pai poderia plantar dentro dele dizendo, olha só, preste atenção, você vai crescer, você vai sentar na minha cadeira, e quando você sentar lá, apresente ouro, apresente honra, apresente glória para Deus. Mas o pai entendeu, nada disso impressiona os céus. O que impressiona os céus é um coração alinhado com a presença de Deus. Aí o filho, que não é ignorante porque recebeu a sabedoria, ele escreve o livro da sabedoria. E no livro da sabedoria, anos depois, em Provérbios 4:23, Salomão está liberando um conselho de sabedoria atualíssimo para mim e para você. E ele diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu só quero tua presença. Ai, 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 você está comigo aqui? Vai, levante a mão, vai. Hoje não vou te pedir. Cadê os corações incendiados pela glória? Sim. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já
segura aí, porque eu só tenho mais 2 minutos. Olhe para cá, preste atenção. Você precisa guardar o teu coração, mas você precisa também carregar uma outra revelação. O evangelista Mateus, em outro tempo, a Bíblia se conecta 1600 anos de lapso temporal, se conectando entre culturas diferentes, geografias diferentes e homens com criações diferentes. E a Bíblia diz através de Mateus, em Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que... Vou falar algo aqui. A questão não é o que você recebe do mundo. A questão é aquilo que você permite que desça ao seu. Porque toda semente que for germinada no coração, mais cedo ou mais tarde vai ter que sair. E quando ela sair, ela tem o poder de contaminar você ou libertar a tua vida. Cuidado com aquilo que você permite descer para o teu coração. Tem muita coisa que vai tocar a tua mente, mas é você que vai decidir se deve descer ou não ao teu coração. A questão não é o que entra dentro de mim, e sim o que eu permito descer para o meu coração. Pastor, eu não entendi, como que eu protejo o meu coração? Me ensina um método. Nós estamos na era dos métodos, pastor. Me ensina um método. Eu vou te ensinar um método. Salmo 119, está escrito assim no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra. Eu posso receber lixo o dia inteiro, se a palavra estiver protegendo o meu coração, nada vai me contaminar. Esconda a palavra no teu coração e não seja contaminado por nada que o mundo está te oferecendo. Se você puder, aplauda bem forte ao Senhor. Faça isso, vai, se levante em nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Fica de pé. Guarde esse último conselho aqui. Davi está nos ensinando sobre a arte da guerra. Quantos precisam vencer guerras essa semana? Então escute o que eu vou dizer. A Bíblia diz que quando Davi chegou no arraial, os filisteus estavam em formação de guerra, e os israelitas também. Mas a Bíblia diz um segredo aqui, que todos os dias, por 2 vezes ao dia, o gigante Golias aparecia ao amanhecer e ao entardecer. O gigante aparecia para afrontar o exército do Deus vivo, e cada vez, guarde isso, que ele aparecia, o exército de Israel recuava. Você não entendeu? Então vou colocar a legenda. Escute o que eu vou dizer aqui. A cada passo que você recua para o inimigo, é uma parte da geografia que ele toma do território que Deus te confiou. Davi está nos ensinando um segredo. Eu não vou recuar, porque nesta peleja eu não vou lutar as minhas pelejas com as minhas armas, mas eu vou lutar com a força do Senhor. Você está comigo aqui? O Espírito de Deus vai colocar sobre você a armadura certa, a espada certa, a sandália certa, o capacete certo, para que você avance na batalha, avance na peleja. Porque esta peleja, eu estou sendo profeta, você não vai ter que pelejar, mas Deus pelejará por você. Quem está aqui? Esta peleja você não vai ter que pelejar, mas Deus pelejará por você. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Vai, terminamos esse culto assim, vai. Vai, levanta, vai. Cercado, mas sou guardado por Olha, o Espírito está dizendo, ó. Parece que estou cercado, Sim, vai. mas sou guardado por ti.
que é? Eu não ouvi. Assim que luto minhas guerras. Vai. Ó o movimento, ó. Ó. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Escute. Coloca a mão assim. Nenhuma guerra que você estiver vivendo vai te fazer recuar a partir de hoje. Toda vez que você recua, você está dando ao inimigo o território que Deus te confiou. Foi Deus que te deu. Quem protege o território é Ele. O inimigo é maior do que eu. O filisteu também era maior do que Davi. Mas Davi sabia o tamanho que Deus representava. Você está comigo aqui? Então coloque a sua mão assim, porque eu quero liberar sobre você uma unção para você avançar. Pastor, eu não entendi. Você vai avançar como nunca. Eu sinto no meu espírito uma unção para que a gente possa avançar. Coloque a tua mão assim, vai. Na autoridade do nome de Jesus, eu estou profetizando sobre a tua vida. Deus vai te fazer avançar. Deus vai te fazer avançar. Eu profetizo pelo poder da palavra. Você vai avançar como nunca em todas as áreas. Na família você avança como nunca avançou. No mundo empresarial você avança como nunca avançou. No ministério você avança como nunca avançou. Porque Deus está habilitando dentro de você uma capacidade que você não tinha para fazer o que você não podia. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida a unção sacerdotal, a unção para o crescimento. Venha sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você recebe essa palavra, diga bem forte: glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ter uma semana incrível, você crê nisso? Já me contaram aqui, entristeceu meu coração. Vai ter feriado essa semana, pastora. O que é isso de novo? Nós não aguenta isso não, pastora. Nós nasceu para trabalhar. Que conversa é essa? Me contaram ali, eu não sei um feriado do ano, porque eu trabalhei desde menino, domingo a domingo. Só fico sabendo quando os funcionários da igreja me contam. Aleluia. Amém? E os filhos não têm aula. É desse jeito. Então eu já abençoar a sua semana, que ela vai ser leve. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, eu abençoo a semana do teu povo. Eu declaro, essa semana vai ser incrível. Vai ser uma semana leve. Eu profetizo, esta semana você colhe onde nunca plantou. Vai ter 2 dias a menos na semana, mas a tua semana vai equivaler a 15 dias para a glória de Deus de produção. Eu declaro que a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida, trazendo leveza. Todo peso agora está sendo tirado do teu ombro e todo jugo do teu pescoço. Jugo que está sendo despedaçado agora por causa da unção. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo tudo que leva o teu nome. E declaro a paz do Senhor soprando sobre você. E que a graça do Senhor e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo atinja você e tudo que leva o teu nome. Deus abençoe a tua vida, vai em paz.